Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje eu vou apresentar para vocês como converter 12 volts para 6 volts, ok? Então vamos lá. Então pessoal, aqui nós temos um circuito para converter 12 volts. Nós temos 12 volts aqui da bateria. Esse aqui é aplicado em quê? Esse aqui é aplicado em acendedor de cigarro de automóveis, ok? Então nós vamos converter esses 12 volts na saída do acendedor de cigarro de, de um carro ou de outro ponto do circuito elétrico do veículo em uma tensão de 6. Então vai sair 6 volts aqui nesse ponto, certo? Então aqui nós temos o voltímetro para medir. Nós temos resistores, capacitores 47 nanofarad. Nós temos o diodo Zener. Então pessoal, para que serve o diodo Zener? Então o diodo Zener tem que estar presente em todas as fontes. Ele é muito importante. O diodo Zener, ele funciona como um regulador de tensão, certo? Então, para que serve o diodo Zener? Ele serve como um regulador de tensão, independentemente de suas configurações. Manter a tensão de saída aqui, que é a tensão de saída aqui, ele mantém essa saída estável, independentemente das variações na corrente e na carga. Então, a função dele é manter esses 6 volts aqui, ele não altera uma vírgula. Mesmo se ligando qualquer aparelho aqui, né, nessa fonte, eu estou transformando 12 volts para 6 volts. Então, vamos simular o circuito. Então, aqui é como converter 12 volts, está aqui a bateria do carro, do veículo aí do teu carro, para 6 volts, está aqui 6 volts. Então, para converter esse valor de 12 para 6 volts, eu vou precisar de quê? Eu vou precisar de um capacitor de 47 nanofarad, um resistor de 4,7K, mais um resistor R1 de 52K, um transistor BC450 e um transistor de potência, que é o TI, é o TIP41. Eu vou precisar de um capacitor, pessoal, aqui na saída, porque é o seguinte: todas as fontes de alimentação, ela tem que ter uma proteção. Então, para que serve o capacitor na saída da fonte? Então, ele serve para amortecer as partidas dos aparelhos que você ligar nessa fonte de 12 volts. Então, os aparelhos mais importantes hoje nas fontes de alimentação chama-se capacitor, varicap e diodo. Eles são muito importantes. O capacitor ele amortece. Qualquer aparelho que você ligar aqui, ele vai amortecer a partida. E o varicap ele se comporta como um curto-circuito, certo? Varistor, não é o varicap, é o varistor. O varistor se comporta como um curto-circuito. O capacitor se comporta para atrasar a partida nos aparelhos. E o diodo ele protege no retorno de alta tensão. E o diodo Zener ele serve para estabilizar, manter esses 6 volts sem alterar uma vírgula. O aparelho, qualquer aparelho que você ligar aqui, ele não altera uma vírgula, mas quem não deixa alterar é o diodo Zener. Então, o diodo Zener ele mantém a tensão de saída estável, 6 volts. Ele mantém essa tensão de saída estável, independentemente das variações de tensão na entrada, certo? Então, ele é muito importante, o diodo Zener. Dentro da eletrônica, ele é muito importante nas fontes de alimentação, o diodo Zener. A função dele é essa. Então, todo diodo Zener, a função dele é manter essa tensão estável aqui, na saída, certo? Então, eu apresentei aqui um circuito simples para vocês. O nome do circuito é converter 12 volts acendedor de cigarro em 6 volts. Então, está aqui o instrumento medindo 6 volts aqui na saída. Temos 12 volts na fonte, está convertido para 6 volts. Então tá aí, pessoal. Eu mostrei uma fonte aí para vocês utilizada. Esse circuito pode converter os 12, como está convertido para 6 volts aqui, do acendedor de cigarro,
certo? Acendedor de cigarro de um carro ou de outro ponto do circuito elétrico do veículo, em uma tensão de 6, está aqui, 6 volts. Eu converti 12 para 6, está aqui. O instrumento está medindo, o voltímetro. Para alimentar aparelhos que exigem corrente de até 2 amperes. Então, ele pode alimentar até 2 amperes, esse circuito aqui. O transistor deve ser adotado de um bom radiador, que é esse transistor de potência aqui, ó, certo? Então, pessoal, é o seguinte. Aqui na entrada, você deve adicionar um fusível de 4 amperes na entrada, para a proteção do próprio circuito e do sistema elétrico do automóvel. Então, todo automóvel ele tem fusíveis. Então, aqui no lugar dessa chave, eu coloquei uma chave aqui, vocês colocam um fusível de 4 amperes, certo? Está aqui uma fonte, está lá, atenção, 6 volts. Como converter 12 volts para 6 volts, está aqui no circuito.